Vamos lá, pessoal. Vamos continuar aqui. Ah, Vamos agora tratar de um assunto interessante, que é o critério da competência absoluta e da competência relativa dentro aqui da competência, tá? Quando a gente fala de critérios de competência absoluta e relativa, a gente está falando principalmente da questão do juiz natural, ok? O que significa isso? Todas essas regras de competência que a gente viu na aula anterior, todas essas regras de competência, elas são definidas para quê? Para que a gente escolha o juiz que ele é definido por lei para julgar o nosso processo, tá? A lei ela vai definir de modo muito claro quem é o juiz competente para julgar o processo, tá? Então, essas regras existem por algum motivo, elas existem para que seja respeitado o devido processo legal. Essas regras existem para que não haja, por alguma maneira, qualquer tipo de desvio, né? Quando a gente estudou o princípio do juiz natural, o que foi dito lá? Que o juiz natural é aquele juiz que ele é definido pela lei para julgar o nosso processo, ok? Eu não posso simplesmente escolher o juiz que eu quero julgar, para o meu caso. Então, as regras de competência são regras muito importantes para que a gente possa fazer essa questão toda. Vou dar um exemplo básico para vocês aqui, que aconteceu recentemente na história do nosso país, Lava Jato, né? Na Lava Jato, o processo começou lá na 13ª Vara Federal de Curitiba, na época, então, com o juiz Sérgio Moro, e o processo foi desenrolando, tal, teve sentença ali, não do Lula, tá, gente? Falando de todos os demais julgamentos. Teve sentença, a sentença recorreram dessa sentença para o Tribunal Regional Federal da 4ª Região de Porto Alegre, o processo do Porto Alegre foi julgado lá, maravilha. Foi para o STJ, foi julgado no STJ, maravilha, tal. Então, confirmou lá o acordo no STJ, entraram com recurso especial, com recurso extraordinário para o STF. Lá no STF, ok? Inclusive, salvo o melhor juízo, foi nesse julgamento do STF da questão que veio essa babaquice das fake news. Vamos lá. E aí, lá no STF, o que foi analisado? Opa! A competência destes processos todos da Lava Jato, que envolvam desvio de dinheiro para eleição, não é mais da Justiça Federal, vai ser da Justiça Eleitoral Especializada. Lembra? Ó, militar, eleitoral, trabalhista, de um lado, do outro lado, federal e estadual. O Sérgio Moro está aqui, ó, federal. Então eu tinha as 3 do lado de cá e as 2 do lado de cá, tá? A competência inicial estava aqui, ó, na federal. E aí chegou lá no STF e falou assim: não, a competência para julgar essas ações da Lava Jato não é da federal, é da eleitoral. Por quê? Porque existem essas normas de competência. Essas normas de competência precisam ser resguardadas, tá? Concorde ou não, foi isso que o STF definiu. E aí, o que acontece? Todo aquele processo que chegou lá, anula tudo e volta do zero, lá para a Justiça Eleitoral, julgar aqueles crimes, porque, segundo os nossos nobilíssimos ministros da Suprema Corte Brasileira, eles entenderam que a competência não era da Justiça Federal, era da Justiça Eleitoral. Tá bom? Então, essa história de competência absoluta e relativa é justamente isso que a gente vai dizer, esses limites que a gente vai tratar. Tá? Chamam-se absolutos os critérios criados para proteger interesses públicos, tá? Ou interesses privados especialmente relevantes. E os critérios relativos são aqueles criados para a tutela de interesses particulares. A competência vai ser absoluta quando assentada em regra intransponível por vontade das partes e modificável, ou seja, competência absoluta, a gente está falando de norma cogente, norma que não pode ser alterada pelas partes. Já a competência relativa é relativa, né? Dá para dar uma modificadazinha, basicamente isso, tá? Então, se a norma que regula a distribuição de competência é uma norma cogente, é de interesse exclusivamente público, no caso da sua infringência, estaremos diante de uma incompetência absoluta, tá? E aí a gente começa a falar da incompetência absoluta. A norma que definiu as regras de competência, essa norma, ela tem caráter cogente, ela tem um caráter para definir os interesses públicos.
A infringência dessa norma vai definir que aquele juiz que recebeu o processo, que analisou o processo, que decidiu no processo, ele é absolutamente incompetente. Sendo absolutamente incompetente, a decisão dele não é válida, de regra. Tá? Ok? Artigo 64, parágrafo 1º do Código de Processo Civil. A incompetência absoluta pode ser alegada em qualquer tempo e grau de jurisdição e deve ser declarada de ofício. O que é interessante, gente, vocês podem questionar, o Moro não disse que era incompetente, apesar de ter sido arguído, foi para o TRF, TRF falou que não era incompetente, foi para o STJ, STJ falou que não era incompetente, chegou em Brasília, lá no STF, disse que era incompetente. Eu não sei se foi exatamente isso, ou se a questão foi alegada apenas no STF. Tá? Mas, em se tratando de incompetência absoluta, pode ser que o processo tenha ocorrido sem ninguém ter falado nada. Em Curitiba, em Porto Alegre, no STJ, quando chegou lá no STF, alguém fala, epa, Justiça Federal é incompetente, quem é competente é estadual, é eleitoral. Então, anula tudo e volta. Por quê? Porque a competência absoluta pode ser alegada em qualquer tempo, qualquer grau de jurisdição e deve ser declarada de ofício. O que nos estranha muito é que nem Sérgio Moro, nem TRF, nem STJ reconheceu a incompetência, né? Só lá em cima. Mas tudo bem, vamos que vamos. Agora, por outro lado, quando as normas tenham falando ali, estejam atendendo a interesses prioritariamente privados, tá? Quando há infringência dessa norma de competência, cujo objetivo é a regulamentação de questões privadas, a gente está falando de incompetência relativa. E na incompetência relativa, gente, como eu disse para vocês, eu tenho um depende, tá? Então, artigo 65, prorrogar-se-á a competência relativa se o réu não alegar incompetência em preliminar de contestação. O que significa isso, gente? No caso de incompetência absoluta, o juiz deve arguir ela de ofício, deve declará-la de ofício. Fala, opa, sou incompetente. E aí ele vai deixar que as partes manifestem a respeito disso. Se ele é ou não incompetente, as partes manifestam, ele julga. Na incompetência relativa, boquinha de siri para o juiz. Ele não pode. Só existe uma pessoa que pode arguir incompetência relativa. Quem é essa uma pessoa que pode? O réu. Ele só tem um momento para arguir incompetência relativa. Quando? Na preliminar de contestação. Na primeira oportunidade que o réu se manifesta no processo, contestação, ele tem que arguir a incompetência relativa. Se ele não argui a incompetência relativa, acabou, não pode falar mais sobre isso, o processo segue como se aquele juízo fosse competente, ok? Onde que está isso em maior grau, gente? Na competência territorial, tá? Competência territorial é uma norma de competência relativa, bom? As normas de competência territorial são compreendidas como normas de interesse privado, interesse da própria parte. Exemplo, então, preciso distribuir uma ação trabalhista e no critério na Justiça do Trabalho, onde eu prestei o meu serviço, ok? Então, eu trabalhei na Votorantim, aqui em Barra Mansa, na Siderúrgica Barra Mansa, Votorantim aqui, hoje é a ArcelorMittal hoje, tá? Então, trabalhei aqui em Barra Mansa, vou e distribuo a ação em Volta Redonda. Pelas regras de competência, eu deveria ter distribuído em Barra Mansa, mas meu advogado é de Volta Redonda, não se ligou, distribuiu a ação em Volta Redonda. A ArcelorMittal, ela tem uma única oportunidade para falar para o juiz de Volta Redonda: ô, juiz de Volta Redonda, ó, competência lá de Barra Mansa, o senhor é relativamente incompetente. Brigadão aí, mas o senhor não vai julgar essa causa, não. Se ela fizer isso na preliminar de contestação, o juiz de Volta Redonda vai ouvir a outra parte, sempre contraditório, e antes de decidir, ouve outra parte, ouviu realmente competência Barra Mansa, encaminha o processo para Barra Mansa. Agora, se não for dito isso, tá? O processo ele vai seguir em Volta Redonda até o final, como se o juiz de Volta Redonda fosse plenamente competente desde o início, tá bom? Prorroga-se a competência relativa. Quadro de distinção de competência absoluta e relativa, prevalência do interesse público e, por isso, indisponível. Perdão, não absoluto. Na competência relativa, prevalência do interesse particular, logo é disponível. Na absoluta, o juiz deve declarar-se incompetente de ofício. Na absoluta, na relativa, ele não pode declarar sua competência de ofício. Quem tem que fazer isso é o réu
uma única vez na preliminar de contestação. Na absoluta, se o juiz não entendeu que ele é incompetente de ofício, qualquer das partes, qualquer terceiro interveniente pode invocar a qualquer tempo e grau de jurisdição. Na competência relativa, só o réu pode em preliminar de contestação, tá bom? Nas causas que o Ministério Público atuar, o artigo 65, parágrafo 1, diz que ele também pode. Na absoluta, 64, parágrafo 4º, salvo o sentido contrário, conservar-se-ão os efeitos da decisão preferida pelo juiz incompetente, até que outra seja preferida, se for o caso, pelo juiz competente. Isso aqui é uma inovação no Código de Processo Civil de 2015. Na aula eu vou tratar disso com mais profundidade. Na competência relativa, não provoca qualquer nulidade a partir do momento em que o juiz ele passa a ser competente. Tá? Competência absoluta, vamos ter lá competência em razão da matéria, por exemplo, se a ação é para ser distribuída na Justiça do Trabalho, eu não posso distribuir na Justiça Federal, não posso distribuir na Eleitoral, não posso distribuir na Justiça Estadual. A matéria é do trabalho. Na Justiça Estadual, por exemplo, a matéria é família. Eu só posso distribuir na vara de família, não posso distribuir na vara civil. Tá? Competência e razão da pessoa, mesma coisa. Tá? Competência e razão da pessoa, seja que, por exemplo, uma causa da Justiça da Fazenda Pública tem que ser perante a vara de Fazenda Pública. Tá? E a competência funcional também. Okay? Quem pode julgar um deputado é só o STF. Se eu entrar com a ação em primeira instância e for julgado, o juiz de primeira instância não tem competência absoluta. Na competência relativa, basicamente é territorial. Agora, percebam que a competência sobre o valor da causa está nos dois. Uma vez lá a gente vai falar isso também melhor destacado. E uma vez reconhecida a incompetência, seja ela absoluta, seja ela relativa, os autos serão remetidos ao juízo competente. Então, a consequência de você alegar a incompetência absoluta é remeter o processo para o juízo competente. Okay? Observação primeira, no caso de competência territorial absoluta, no foro fazendário, artigo 51, ainda a situação da coisa, tá bom? Fazendário, eu já falei aqui para vocês, em razão da competência, em razão da pessoa, e situação da coisa vai ser competência absoluta, tá? Competência e razão do valor obedece à célebre regra, mas pelo menos a gente vai tratar nessa aula, e isso aqui também. Vamos lá, vamos passando. Havendo alegação de competência relativa absoluta, tá, vamos lá. Causa de modificação de competência. O que é isso, gente? Pode ocorrer no curso do processo situações que modificam a competência originalmente estabelecida pelo legislador, tá bom? Quais são essas causas? Conexão, embaixo, continência, vontade das partes e inércia. Sempre que a gente está falando de causa de modificação de competência, a gente está falando de competência relativa, tá, gente? Porque a competência absoluta não pode ser modificada. Tá? A primeira delas é a conexão. Conexão está no artigo 55, 54 seguintes ali, tá? É quando é comum o pedido ou a causa de pedido. Então, exatamente o que é? Eu tenho duas ações distintas, tá? Só que entre elas existe uma relação de conexidade, existe uma conexão, existe algo que as une, tá bom? Por exemplo, vou dar o exemplo básico, mais bobo de todos. O fulaninho mora num condomínio, tá? Um prédio, num condomínio edilício, e ele tem que pagar a taxa condominial todo mês. Parou de pagar a taxa condominial porque ele está brigando com o síndico, ele acha que existe um valor que está sendo cobrado lá indevido, só não paga, pronto. O condomínio, por outro lado, deixou de receber essa verba, tá? Essa taxa condominial. E aí o que acontece? O Joãozinho entra com uma ação contra o condomínio e essa ação é distribuída na primeira vara civil de Volta Redonda. Autor, Joãozinho, réu, condomínio. Objeto da ação, qual é? Estão discutindo a taxa lá que ele entende que é indevida. O condomínio, por outro lado, que não recebeu a citação ainda, o que ele faz? Entra com uma ação de cobrança. Por quê? Porque ele precisa receber, o Joãozinho não está pagando, ele distribui uma ação de cobrança. Essa ação de cobrança cai lá na terceira vara civil de Volta Redonda. Imagina o que aconteceria se o juiz da primeira vara civil fala: Joãozinho, o senhor tem razão, o senhor não tem que pagar a taxa. E a terceira vara fala: condomínio, o senhor tem razão, você tem que cobrar a taxa. Tá? Então, existe entre essas duas ações o que a gente chama de conexão. Existe uma conexão entre essas duas ações. Dessa maneira, o que vai acontecer? O processo
que foi distribuído por último, tá bom? Ele vai ter que sair da competência onde ele estava e ir para outra competência, tá? O processo, então, ele sai da terceira vara, que já que foi distribuído por último, e vai ser julgado na primeira vara junto com a outra. Então, a gente junta as duas ações para que não haja risco de decisão contraditória, tá? O registro ou a distribuição da petição inicial torna prevento o juízo. O artigo 58 diz que a reunião das ações em separado far-se-á no juízo prevento, onde serão decididas simultaneamente, 58 e 59. Então, quem que é o juízo prevento? É o juízo que ele vai julgar ambas as ações. É esse. Quem é esse cara? É o que foi distribuído primeiro, é o que foi registrado primeiro. Então, na hora de distribuir, esse foi distribuído primeiro, então a segunda ação é julgada junto com a primeira. Tá bom? Novidade legislativa, tal, a gente vai falar sobre isso. A continência é uma espécie de conexão, tá? Uma espécie de conexão. Na ação continente, gente, a gente vai ter, eu vou desenhar quando a gente for falar disso aí, eu tenho uma ação mais ampla, que é chamada ação continente, imagina o continente americano, a ação mais ampla é o continente americano, e a ação mais restrita é a contida. Bolívia está contida no continente sul-americano. Então, você vai ter duas ações também, uma maior do que a outra, uma abrange mais situações do que a outra. Como eu disse, continência é uma espécie de competência, e aí a gente vai fazer a distribuição. Aí vai ter uma regrinha que vai estar prevista no artigo 57, na hora que eu fizer o desenho para vocês, vocês vão entender. Tá? A outra maneira da gente modificar a competência é a vontade das partes. Okay? O que significa isso? O legislador vem e fala, olha, a competência tem que ser feita, a competência tem que ser essa, ponto. Mas as partes podem muito bem, por ato documental, falar, não, vamos distribuir em outro local. O exemplo aí, no contrato de locação, o imóvel se situa em Niterói, o locador mora em Nova Iguaçu e o locatário mora em São Gonçalo. Mas aí eles vão eleger uma cláusula de eleição de foro dizendo que vai ser distribuída no Rio de Janeiro. Não é Niterói, não é Nova Iguaçu, não é São Gonçalo, vai ser Rio de Janeiro. Então, nenhum problema que as partes possam, por livre e espontânea vontade, definir ali uma outra. Tá? E, por fim, a inércia, a partir do momento que é distribuído no local errado e a parte nada fala. Tá bom? Quem que vai fazer a alegação de competência? Como eu disse para vocês, se for incompetência relativa, só o réu na preliminar de contestação. Se for incompetência absoluta, qualquer parte pode alegar incompetência absoluta. Até mesmo o autor, tá, gente? Não é muito lógico, não, mas é mesmo o autor, no final, ele pode, fiz merda, distribuí no lugar errado. Qualquer momento ele faz, tá? Evidentemente que o juiz não pode julgar essa alegação de competência antes de ouvir a parte contrária, tá? Ele ouve a parte contrária e decide, ok? Então, artigo 64 e qual que é o outro aqui? E o artigo 340 vão falar a respeito disso, tá? Conflito de competência, o que vai ser? Vai existir conflito de competência quando dois ou mais juízes declararem-se competentes ou os dois declaram-se incompetentes. Então, eu distribuí uma ação, caiu lá na primeira vara civil, o réu vem e fala, não, a competência não é da vara civil, é a competência da vara de família. O juiz da vara civil reconhece e manda para a vara de família. Chega lá na vara de família, o juiz da vara de família fala assim, não tem nada comigo não sou competente aqui para julgar esse processo. Quem é competente é a vara civil mesmo. Opa, um está jogando para o outro, que eu tenho um conflito negativo de competência, nenhum dos dois se entende competente. O conflito positivo é o contrário, os dois falam, não é meu, não é meu, também conflito competente, tá? E vai ter ainda uma terceira possibilidade, é quando a gente tem conexão, continência, que tem que juntar, separar, um juiz entende que tem que juntar, outro juiz não entende que não tem que juntar, tá bom? E aí quem é que julga esse conflito de competência, tá? Dentro desse quadro aqui, a gente vai julgar. Os conflitos de competência estão todos definidos lá no STJ, a gente vai fazer umas baguncinhas boas disso. É isso, gente. Na aula a gente vai tratar desses assuntos todos com bastante carinho e destacaremos cada um desses pontos. É muita matéria, hein? Comecem a estudar. Um abraço para todo mundo.